muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e hoje a gente vai falar sobre os 5 passos que você precisa aprender para fazer cerveja na cozinha da sua casa. Então é isso, galera. O tema de hoje, eu vou abordar para vocês aqui os 5 passos, todas essas letrinhas que estão aqui. Primeiro passo ali, segundo, terceiro, quarto e quinto, fiquem até o final, porque tem muita coisa que você vai fazer tudo que você precisa. Aqui você vai ver tudo que você precisa saber para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha de casa, tá? Lembrando, eu vou falar aqui dos 5 passos que são os 5 passos de mão na massa, tá? Os 5 passos de fazer e acontecer. Botar ingredientes, ver as temperaturas, monitorar a temperatura, resfriar, fazer e acontecer, certo? E eu estou falando isso porque antes você tem os passos do planejamento, certo? Os passos do estudo também, os passos de escolher uma receita, tá? Tem todo um pré que precisa ser bem feito, mas que não vai ser abordado nesse vídeo, tá certo? A gente vai falar da mão na massa. Tá com o planejamento todo certinho, já falei sobre isso em outros vídeos. Tá com a receita na mão, já falei sobre isso em outros vídeos também. É hora de você ver todos os passos, beleza? Eu só queria pedir a vocês uma coisa antes de começar, que é para vocês curtirem, compartilharem, beleza? Que é para mais gente assistir esse vídeo, que é para o YouTube entender que esse vídeo pode ser distribuído para mais pessoas e eles possam entender quais são os 5 passos primordiais para fazer na cozinha de casa, tá? Uma cerveja única, a sua primeira cerveja, a sua segunda, sempre vai ser uma cerveja única na cozinha da sua casa, tá bom? Então, para que mais pessoas elas possam ter a experiência de saber, de ver esse conteúdo, curte e compartilha para que esse vídeo seja mais divulgado, beleza? Vamos lá! Vamos falar desses 5 passos aí, primordiais, principais, fundamentais, todos os passos que você precisa na hora de decidir. Vou fazer uma cerveja na minha casa, planejei dia, fiz todo aquele planejamento, eu não vou repetir aqui, tem outro vídeo. Estou com a minha receita e vou iniciar, beleza? Passo 1, vocês já devem ter ouvido falar nesse passo 1, tá? É a etapa da braçagem. Essa etapa da braçagem é a etapa mais trabalhosa. Eu não vou dizer que é a mais importante, porque eu costumo dar importância a todas as etapas. Mas essa é a etapa mais trabalhosa, realmente, trabalho braçal. Você vai ficar, em média, 6 horas na cozinha da sua casa, nessa etapa aqui, tá? É uma etapa que vai exigir um esforço, né? É uma etapa que vai exigir atenção, é uma etapa que pode estressar um pouco e nas várias cervejas que eu já fiz até hoje, né? Eu iniciei em 2014, tive uma pausa no meio aí porque meu filho nasceu, ficou mais grandinho, voltei a fazer cerveja. E nessa quantidade de cerveja que eu já fiz, né? Desde 2014, eu consegui desenvolver não um método, mas eu consegui desenvolver uma forma de fazer cerveja me divertindo. É por isso que, para mim, fazer cerveja em casa é um hobby. Vou botar aqui embaixo. É um hobby. Beleza? E o que eu quero que seja um hobby para você também, tá? Então, é trabalhoso? É. Mas quando você chama um amigo para fazer com você, você diminui o trabalho, diminui os custos. Você faz sem se preocupar com outro dia, ou se você não estiver trabalhando nesse dia, for um sábado, for um domingo, você faz sem se preocupar muito com depois, porque você vai curtir aquele momento, tá? Então você faz, como eu fiz, eu sempre faço com alguém, eu sempre chamo um amigo para fazer, eu sempre chamo o Rafael para fazer comigo, e é sempre divertido, porque estou sempre conversando com alguém, estou sempre escutando uma música diferente,
estou sempre tomando uma cerveja diferente e estou sempre discutindo como é fazer cerveja em casa, transformando isso nessa parte trabalhosa em uma parte divertida. Mas vamos lá, abraçagem. O que é abraçagem? A abraçagem é, a primeira etapa é você pegar os grãos do malte que você separou na sua receita, tá? Lembrando que quais são os ingredientes primordiais? Malte, lúpulo, água e levedura. Então, na abraçagem, você vai colocar o malte, certo? Já moído, tá? Daquele jeitinho que ele só faz quebrar e abrir e o broto ali, que está cheio de amido. E esse amido ele vai ser transformado em açúcar, certo? No momento da abraçagem, que é, a gente vai colocar como eu falei, os grãos de malte numa água a uma temperatura, dependendo da receita, mas na maioria das vezes é 66 graus, para que as enzimas elas trabalhem e transformem esse amido que está nos grãos em açúcar, certo? Como é que a gente faz isso? Esse vídeo não é muita teoria, tá? Esse vídeo eu vou no passo a passo, eu só estou dando uma teoriazinha que é para você entender. Então a gente pega o saco de malte, que ele está com o malte todo moído lá dentro, deixamos a água, vamos supor, para 10 litros, mais ou menos uns 8 litros, que é a água da abraçagem, para uma receita normal, mais ou menos isso. A gente espera essa receita chegar, essa temperatura chegar a mais ou menos uns 70 graus. Por quê? Porque eu quero que o meu malte ele fique a 66 graus, tá? Então eu boto a 70 porque o meu malte ele vai estar ali numa temperatura ambiente, quando eu botar ele vai baixar a temperatura, né? Então eu coloco essa água na minha panela de braçagem, certo? Ligo o fogo, espero chegar a 70 graus e jogo o malte. A abraçagem, a principal coisa dela é você extrair o amido, aliás, o açúcar, transformar o amido em açúcar, porque futuramente a levedura vai comer esse açúcar e vai transformar em álcool, tá? Então, para que isso seja transformado, ele precisa de um tempo nessa água a 66 graus, tá? E esse tempo a gente tem que ficar monitorando o tempo todo. Eu não botei o grão naquela água ali, ele ficou aquela papa, né, de grão naquela água quente e tal. Eu tenho que tomar cuidado para que essa temperatura de 66 graus ela não altere. Como é que eu faço isso? Eu fico medindo com o meu termômetro alimentício ali, monitorando. Aí é que vem a coisa boa de você ter um amigo fazendo para você. Porque enquanto um tá monitorando, o outro está descansando, tomando uma cerveja. Ou, se a temperatura baixou e você tem que ligar o fogo, para a temperatura aumentar de novo, você tem que mexer sempre. Ligou o fogo, isso é um mantra, tá? Não esqueçam nunca. Ligou o fogo da abraçagem, mexer para que não queime o malte que está ali próximo ao fundo da panela, tá? Então, imagine que você ligou, começou a mexer, e está aqui monitorando a temperatura para não subir muito mais do que 66 graus, né? Então, o seu amigo fica aqui monitorando e você fica mexendo. Ou você fica aqui descansando e monitorando a temperatura e seu amigo fica mexendo. Chegou em 66, desliga. O próprio malte, ele segura essa temperatura um pouco. Aqui em Recife, como faz calor, né? Nesse verão, tá? Hoje eu vi, a máxima deu 32 graus. Então, essa temperatura ela fica ali uns 20, 25 minutos, tá? Lembrando, essa abraçagem ela dura, esse tempo na temperatura de 66 graus, ele dura mais ou menos 1 hora na grande maioria das receitas de cervejas. É claro que isso tem uma variação nas receitas, mas mais ou menos 1 hora na grande maioria. Como é que você sabe se você terminou? Vamos supor que você ficou com seu amigo ali, monitorando, mexendo lá quando ligou o fogo, monitorando durante essa 1 hora e você pensa, será que eu transformei todo o amido em açúcar? Será que as enzimas trabalharam e transformaram esse amido em açúcar? Como é que eu vou saber? Eu faço o teste do iodo, beleza? Isso aqui eu estou na abraçagem ainda, tá, galera? O teste do iodo é para você saber se a abraçagem terminou, tá? Faz o teste do iodo
Por quê? Por que isso? Por que esse teste do iodo? Porque o iodo ele reage com o amido. Se ele reagir, tem amido. Beleza? Faz o teste do iodo, tá? Não reagiu, terminou a abraçagem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou tratar de fazer o meu líquido ficar menos turvo, porque ali tem muita substância em suspensão, porque tem muito pó de grão, de malte, tudo. E eu preciso que a minha cerveja fique mais clarinha. Eu não uso nenhum clarificante, nunca uso. Então, minha técnica, né, que eu sempre uso desde o começo, não tem nada contra usar, tá? Não tem nada contra usar esse clarificante. Mas a que eu uso desde o começo é a recirculação, tá? O que é a recirculação? Recirculação é usar a própria cama de grãos que está ali para filtrar o meu líquido e deixar ele mais límpido. Como é que eu faço isso? Em linhas gerais, eu pego o líquido por baixo, pela torneira que está acoplada na minha panela, e jogo por cima. Tiro por baixo, jogo por cima. Tiro por baixo, jogo por cima. Como é que eu faço isso? Eu pego uma leiteira, né? Eu já falei isso aqui 1000 vezes, uma leiteira e uma escumadeira, que é aquela pá que está furadinha, e eu encho essa leiteira, depois fecho e em cima eu faço um chuveirinho, né, para que esse líquido ele caia pela cana de grãos e depois volte de novo pela leiteira, jogue na escumadeira e tal. E eu vou fazendo isso, fazendo 10 vezes, pelo menos, porque quanto mais fizer, mais clara a cerveja vai ficar. Beleza? Lembrando que ainda é um líquido doce, ela ainda não é uma cerveja alcoólica e com gás. A levedura ainda não trabalhou, certo? Então eu faço essa recirculação, depois de umas 10 vezes que eu ver que ela deu uma clarificada boa, né? Lembrando que mais para frente ela vai decantar em outras etapas, né? Ela vai decantar mais, mas essa primeira etapa de recircular vai auxiliar muito nessa decantação futura, muito mesmo, tá? E eu tenho resultados muito bons, com clarificações muito boas com essa recirculação, sem estar em nenhum produto. É o meu jeito de fazer que eu acho que funciona, tá? Depois da recirculação, eu faço a lavagem. Lavagem dos grãos. Por quê? Lembrem que aquele líquido está doce, está com açúcar. Os grãos, aquele líquido está molhando os grãos. Eu quero todo esse açúcar para mim. Então como é que eu faço? Eu tenho que molhar esses grãos para eu retirar tudo dele e trazer para a minha panela de fervura. É nesse momento que eu começo a transferência do líquido para a minha panela de fervura. Gente, estou falando rápido, mas depois você pode assistir várias vezes esse vídeo. Ele vai ficar na internet eternamente. Eu só estou falando para você ter uma ideia, conseguir assistir rapidamente, entender os 5 passos que você precisa para fazer a sua cerveja em casa. Os 5 passos que eu desenvolvi com a quantidade de cervejas que eu já fiz até hoje, tá? A forma que eu aprendi, eu não inventei nada, tá? Mas do jeito que eu faço, eu tenho uma forma de fazer, que é a minha forma, e eu vou passar tudo para vocês aqui, é o que eu estou passando. Então, qualquer dúvida que ficar, manda uma mensagem, fique à vontade para tirar qualquer dúvida, sério mesmo, vou ter o maior prazer, quase que eu caio aqui, eu vou ter o maior prazer de responder qualquer dúvida para você. Beleza? Então vamos lá. Na rapidez. Fez a lavagem, vamos passar para a panela de fervura. Então, eu acho que você já entendeu aqui qual é a segunda fase dessa. Qual é a segunda etapa? Fervura. Certo? Fervura. Vamos recapitular. Peguei os grãos, botei dentro de uma água quente, as enzimas elas transformaram o amido que está dentro do malte em açúcar, certo? E transformou num mosto cervejeiro, recirculei, lavei, e agora não tenho mais nenhum amido, e agora eu preciso esterilizar esse líquido, e é nesse momento que eu vou botar o famoso lúpulo, que é quem dá aquele aroma, aquele tempero da cerveja, que dá o nosso amargor. O cervejeiro caseiro gosta de cerveja amarga, né? Grande maioria começa assim. Quem gosta de cerveja, na verdade, quem começa a se interessar por cerveja artesanal,
começa a dizer, eu gosto de IPA porque ela é amarguinha, eu gosto de uma cerveja mais amarga e tal. É impressionante. As pessoas começam por aí, começam pela cerveja amarga, né? E é nesse momento agora da fervura que eu vou colocar o lúpulo para ganhar esse amargor. O amargor quem dá pra gente é o lúpulo, tá? Fervura. Passei para a panela de fervura, né? Da panela de braçagem para a panela de fervura, certo? Tem gente que faz isso com sacos, com green bag e tal. Eu faço com 2 panelas. Eu acho a melhor forma de fazer é com 2 panelas. É o meu método, é o que eu faço desde 2014 até hoje. Nunca estraguei uma cerveja, nunca joguei uma cerveja fora e sempre gostei de todas. É lógico, né? Assim, não sei, eu sempre gostei de todas. Então, joguei para a panela de fervura, liguei o fogo, espera começar a ferver, espera começar a borbulhar, tá? Começou a borbulhar, essa é uma etapa mais... Essa da abraçagem é mais suadeira, é mais você mão na massa mesmo, suar, cansar e tudo. Essa segunda aqui é mais tranquila, porque você vai deixar ferver e você só vai ter cuidado para colocar o lúpulo na hora certa, na hora da sua cerveja. Por exemplo, na hora que a sua receita está pedindo. Por exemplo, a fervura, ela começou a fervura não. Botei todo o mosto lá, liguei, começou a borbulhar, quer dizer que começou a fervura. Na minha receita, eu tenho 10 gramas de lúpulo magnum, que é o exemplo que eu sempre faço, né? Para uma receita de 10 litros de uma IPA, 10 gramas de lúpulo magnum, no início da fervura, é um amargor de IPA, tá? Magnum é um lúpulo que tem a característica de amargor. Então eu boto os 10 gramas de lúpulo magnum na fervura, assim começou a ferver e começa a contar 1 hora. Por quê? A fervura, ela tem o tempo de 1 hora. A gente esterilizar e botar o lúpulo, tá? Aí eu boto o lúpulo lá. Se eu botar alguma fruta que vá na fervura, eu boto na fervura também. O lúpulo de aroma eu já boto no final da fervura. E eu vou, de acordo com a minha receita, eu vou botar lúpulo ou qualquer outro adjunto no momento que a receita pede, certo? Lembrando, em 5 minutos antes de terminar a fervura, eu boto meu chile de imersão ali, que é uma serpentina, para o resfriamento, né? Eu coloco ele, que é para esterilizar ele também. Coloco lá, ele tem que estar limpo e tal. Esterilizar e terminou a fervura. Segunda etapa foi rápida, né? Terminou a fervura, depois de 1 hora, não precisa testar nada. É 1 hora fervendo e botar os ingredientes lá. Fervura terminou. Qual é a minha preocupação agora? Terceiro passo. Resfriamento. Ficou pequeno aqui. Resfriamento do mosto. O que é o mosto? Aquele líquido que a gente fez lá, que recirculou ele, tá? Eu preciso resfriar esse mosto rapidamente. Por quê? Eu passei 1 hora fervendo ele. Eu esterilizei esse mosto, tá? Eu não quero que ele contamine. Então, quanto mais tempo eu deixar ele em ambiente externo, em contato com o ar, com o ambiente externo, mais chances ele tem de estragar, de ser contaminado, tá? Então eu preciso resfriar o mais rápido possível para poder botar a levedura, fechar o balde e deixar a levedura trabalhar, certo? Porque eu preciso baixar essa temperatura? Porque a levedura é um ser vivo. Ela é um fungo, tá? Que foi descoberto não, né? Na verdade, a cerveja, ela surgiu do nada. Ela era tida como uma bebida milagrosa, justamente por conta da levedura. Porque a levedura que estava, as leveduras que estavam no ar, as leveduras selvagens, elas simplesmente, isso aí, no surgimento da cerveja, no surgimento da cerveja, que se confunde com o surgimento da civilização, né? Ocorreu que no momento da civilização, quando o homem deixou de ser sedentário, deixou de ser nômade para ser sedentário, porque ele viu que ele podia cultivar as coisas, não precisava sair nômade doido por aí atrás de comida, né? Ele cultivava muitos grãos. Ocorreu que choveu um barril de grão, ficou aberto, molhou,
e fermentou magicamente. Ninguém sabia o que era. Provaram, tinha álcool, né? Então, ou seja, as pessoas ficaram mais alegres com aquilo ali. Mas só no século XIX que Louis Pasteur descobriu a levedura que faz a cerveja. E a partir disso, essa levedura ela pode ser domada, domesticada. Inclusive, ela pode ser processada e ela pode ser processada e para poder ser vendida. E hoje em dia é muito fácil comprar levedura de cerveja. Né? Você, cada cervejeira, levedura, existem leveduras de baixa fermentação e alta fermentação para os dois estilos, né? O Zé e o Lager. E aí, essa levedura, que eu falei rapidamente da história dela, ela precisa trabalhar em uma determinada temperatura, faixa de temperatura. Porque ela é um ser vivo, ela é um fungo. E ela trabalha bem numa determinada temperatura. Uma levedura de alta fermentação, ela vai trabalhar bem numa temperatura ali de 18 a 24 graus. Então eu preciso baixar a temperatura do meu mosto para os 20 graus, mais ou menos. Certo? Como é que eu faço isso? Chile de imersão, que eu falei, para a água circular ali dentro, a água a temperatura ambiente. Gelo por fora por fora da panela, tá? Eu boto o gelo ali por fora da panela. Por quê? Porque o chile ele vai resfriar a parte interna do líquido e o gelo ele vai resfriar mais a parte periférica, né? Que está ali tocando no alumínio da panela, certo? E dessa forma, eu e você, a gente consegue baixar a temperatura de 100 graus para 24 graus em 20 minutos. Beleza? Dica boa aí. Anota aí. Chile de imersão e gelo em volta. Desce rapidinho. É top. Claro, lembra, antes de botar a levedura, você precisa... Eu vou chegar lá. Resfriei o mosto. Vamos para a quarta etapa, que é fermentação e maturação. Fermentação e maturação, certo? O mosto está pronto, está esterilizado, está com seus ingredientes, ou seja, pegou o que o malte poderia dar, pegou o que o lúpulo poderia dar ali, e agora ele precisa fermentar. Quem fermenta a cerveja? A levedura. Já chegou na temperatura dela? Já, beleza. O que é que eu faço agora? Coloco ela nesse líquido. Mas antes, eu preciso transferir o mosto para o balde fermentador, tá? Boto a panela no balcão, o balde embaixo e jogo, né, pela torneira da panela de fervura, abro ela e jogo numa altura boa, porque ela vai cair no fundo e ela vai aerar. E esse mosto aerado é muito bom para o trabalho da levedura. Então é bom que ela caia com força para que a levedura trabalhe bem. Tá? Antes de botar a levedura, era isso que eu queria falar naquela hora. É bom hidratar ela, porque imagine que você está dormindo e se eu jogar a levedura no mosto do jeito que ela está, é como se você estivesse dormindo e alguém lhe acordasse chacoalhando. Bora. Entendeu? Se eu coloco a levedura na água, é como se alguém estivesse me acordando lentamente. Toca o alarme, aí eu boto 10 minutos, toca de novo, e eu vou me acostumando, vou me acordando, fico num ambiente mais agitado, que é a água ali, eu começo a me acordar, e depois eu boto no mosto, que aí é um ambiente para eu comer açúcar, comer à vontade, certo? Aí eu já chego preparado ali. Se eu não fizer isso, eu posso matar minhas leveduras, elas podem se estressar demais, e elas podem morrer. E aí eu tenho uma atenuação do mosto prejudicada, certo? Então, joguei a levedura no balde, fechei, airlock lá funcionando, começa a etapa da fermentação. Essa etapa da fermentação-maturação, ela é uma etapa mais para frente que aí o trabalho vai... Eu já fiz até aqui, até o terceiro. Eu já fiz 90% do trabalho, 99% não, 90% do trabalho, certo? Aqui eu botei a levedura, fechei o balde e tudo e coloquei ela no meu freezer.
Um freezer que eu tenho só para fazer cerveja. Nesse freezer eu controlo a temperatura com um termostato que é importante que você tenha, que você controle essa temperatura na fermentação, porque, como eu falei, a levedura ela precisa trabalhar numa temperatura que seja saudável para ela trabalhar bem, certo? Se ela trabalhar numa temperatura muito alta, ela vai trabalhar muito freneticamente, ela pode alterar o sabor da sua cerveja, que é a principal coisa que você quer no final das contas. Você quer o resultado da sua cerveja. Você quer se divertir, né? Até aqui você se divertiu. Até aqui foi diversão pura, porque você sente o cheiro dos ingredientes, fica imaginando o sabor da sua cerveja, fica preocupado com o resultado, se vai dar certo, se não vai dar, alguma coisa pingou, sujou. Isso tudo mexe muito com a sua cabeça. É cansativo, tá? É certo, é cansativo, mas é muito prazeroso, porque você espera um resultado lá na frente que vai depender desse seu esforço aqui, certo? E outra coisa, você já jogou bola? Jogou bola cansa, né? Cansa. É prazeroso? Esses 3 passos cansam. São prazerosos? Muito. São prazerosos muito, beleza? E no final você não vai ter um gol nesse dia. Você vai ter um gol depois do 5º passo. Alguns dias depois do 5º passo, beleza? É um hobby, é um prazer, é uma diversão. Isso aqui é para você fazer tomando uma, escutando música e sonhando com a sua próxima cerveja, que é uma cerveja única que você não encontra em local nenhum do mundo. Essa cerveja que você vai fazer, você vai dar para os seus amigos, você vai dar para os seus familiares e você vai surpreendê-los, com toda certeza, se você tiver todo cuidado com todos os passos, beleza? Voltando um pouquinho aqui. Fermentação, normalmente, para a família das Ale, uns 7 dias de fermentação, das Lager uns 14 dias, mas você deve medir a atenuação do mosto, que a densidade dele, você mede com um refratômetro ou um densímetro, eu uso refratômetro, e é mais simples, né? Principalmente para cerveja de 10 litros, que você tem uma perda muito menor com o refratômetro. Então você mede com o refratômetro e se a densidade continua a mesma, então quer dizer que a fermentação acabou. Aí você escolhe se quer maturar ou não, que é o chamado cold crash, que a gente baixa essa temperatura, vamos supor que seja uma ale, ela está lá fermentando a 20 graus, tá? Aí depois teve a etapa que eu subi 1 grau por dia durante 4 dias, chegou em 24 graus, terminou a fermentação e a maturação dela, né? Eu vou para o cold crash, que é baixar a temperatura perto de 0 grau e deixar ali uns 4, 5 dias, tá? Que é para os sabores arredondarem e para decantar mais, para a cerveja ficar mais límpida, tá? É o que a gente chama de cold crash. Nesse momento do cold crash você pode fazer dry hop, que é você botar mais lúpulo na sua cerveja, para que ela tenha mais cheiro. Nas minhas primeiras cervejas, acho que as 12 primeiras foram IPAs. E eu sempre carregava no lúpulo, porque ela saía uma cerveja cheirosíssima. E era sempre no dry hop que eu colocava. Aí vinha uma cerveja, aquela cerveja cítrica, cheiro cítrico, que você abre e já sente aquele cheiro muito bom. Certo? Então, fermentou, maturou, fez cold crash, né? Isso aqui é tudo essa etapa, tá? Isso aqui está tudo no seu freezer ainda, você controlando a temperatura lá com o seu termostato. E a última etapa é o invase. O invase, o líquido já está pronto, já tem cerveja ali, já tem álcool ali, só não tem gás, tá? E está num balde, você não vai beber aquilo ali. Você quer que esteja na sua garrafinha e que saia com gás. O que é que você vai fazer? Vai encher as suas garrafas e vai botar mais açúcar fermentável, que pode ser o açúcar cristal, pode ser o açúcar demerara também. E as leveduras elas vão comer aquele açúcar e vão fazer a espuma, né, o gás da sua cerveja. Então, você começa a transferir o líquido desse balde para as garrafas, tá? Fecha. Aliás, você primeiro bota esse açúcar nesse líquido, aí transfere para as garrafas, fecha e espera ali uns 7 dias, mais ou menos, 7 a 10 dias. Eu sempre deixo uma garrafinha de 300 ml
para ser aquela cerveja que eu vou provar com 4 dias, que eu não aguento esperar tanto não. 4, 5, 6 dias. Dependendo do que vai cair no fim de semana. Se eu fizer numa quinta-feira, aí eu vou ter que esperar, aí eu não sei, aí eu bebo na quarta, na quinta. Enfim. É a que eu bebo para ver se já acabou na tosse, se já tem gás, que é a cerveja de teste, e para saber o sabor dela e matar minha curiosidade. E depois as outras eu bebo uns 7 a 10 dias. Isso para eu. Para lager já você tem que esperar mais, tem que esperar uns 14 dias, uns 20 dias, tem que esperar bem mais. O ruim de fazer lager é isso, porque é um processo mais demorado. Beleza, eu sei que eu falei rápido, mas você pode ir e voltar. Mas você entendeu que os passos são esses aqui, tá? Você entendeu que é simples fazer cerveja. É trabalhoso? É, assim como jogar bola. Cansa, assim como jogar bola. É divertido? Muito. Tem um resultado extraordinário? Com certeza. Tente cuidado com tudo isso aqui. Não pode deixar passar nenhum passo, porque aí você pode terminar atrapalhando a sua cerveja. Certo? A dica de hoje, né? Eu vou dar, sempre falo uma dica no final do vídeo, que aqui eu vou repetir o que eu falei no início, porque a gente falou aqui dos passos, mas tem uma etapa anterior que é o planejamento, que ele é muito importante. Então, para que não dê nada errado, planeje-se. O que é planejar? É deixar um ambiente limpo. Tem vídeo que eu falo só de planejamento. Então, você combinar com a sua família, né? Lembrando que o combinado não sai caro. Né? E no final das contas, você quer se divertir e ter a sua cerveja. Você quer ter a sua Stout, você quer ter sua Weissbier, né? Você quer ter a sua Kölsch. Estou falando das 3 últimas que eu fiz aqui, diferentes. Você quer ter uma IPA, que é uma cerveja que eu sempre quis. Então, se você quer maximizar a sua diversão e o seu resultado, se planeje, beleza? Minha gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um resumo do que vocês têm para fazer, tá? E eu gostaria de lembrar para vocês curtirem, compartilharem com seus amigos, tá? Para que as pessoas tenham contato com esse conteúdo, que possam se animar para fazer cerveja na cozinha de casa, beleza? Então curtam e compartilhem para que mais pessoas tenham conhecimento desse vídeo também e possam saber dos 5 passos necessários para fazer uma cerveja na cozinha de casa. E no próximo vídeo eu vou detalhar mais ainda esta primeira etapa, que é lógico que eu falei por alto aqui. Tem muito mais detalhes. Não perca. Muito obrigado por ter ficado até aqui e eu te vejo lá no próximo vídeo, da abraçagem com recirculação e lavagem. Até o próximo.